Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar, para dividir experiências e trazer reflexões que de alguma maneira possam contribuir para uma transformação interior e para nos ajudar a lidar com os conflitos que nos afligem e que faz parte do ser humano, né? Eu quero começar dividindo com você um pequeno trecho de um artigo que eu li hoje, e o tema da nossa reflexão é a empatia no processo da liberação de perdão. E para a gente falar, né, disso, a gente precisa de uma definição, o que é empatia. E eu achei interessante a definição que esse artigo faz. E ele diz assim, que é a capacidade de sentir o que o outro sentiria caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Em outras palavras, quer dizer buscar a compreensão dos sentimentos e das emoções alheias através de uma análise aprofundada e racional. Meus queridos, eu quis trazer esse tema empatia e misturá-lo com esse processo da liberação de perdão, porque sinceramente, refletindo e pensando bem sobre isso, eu vejo que é difícil passar por esse processo vitoriosamente, sem que uma coisa esteja misturada com a outra. Eu percebo que quando somos ofendidos, quando somos magoados, nos sentimos traídos, normalmente por alguém que amamos, né? Quando nos sentimos injustiçados por alguém, quando sentimos que alguém não foi conosco como nós acreditamos que deveria ter sido, não tiveram a conduta, a postura que a gente acreditava que deveriam ter tido. Isso gera muito conflito dentro de nós, gera ressentimentos, mágoas. Mas veja bem, por que eu quero misturar esse assunto com a empatia? Porque a empatia é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro e tentar compreender por que ele sente assim, por que ele é assim, por que ele se comportou assim comigo. Sabe, quando a gente começa a olhar para aquele que nos ofendeu, para aquele que de alguma forma nos feriu, nos entristeceu e magoou, com esse olhar empata, a gente começa a levar em conta a história de vida do outro. A gente começa a levar em conta a bagagem de vida que aquele outro traz, a bagagem de valores e de consciência que aquele outro traz. E aí a gente começa a perceber e a compreender o porquê que o outro é como é, o porquê que ele agiu assim comigo, o porquê que ele se comportou e fez isso comigo. A gente começa a perceber. Eu vou dar aqui um exemplo bem interessante. A relação, por exemplo, de filhos e pais. A gente sabe que é muito comum essa mania, muitas vezes, que os filhos têm de culpar o pai e a mãe
por ter dado errado, pela vida dele ter sido A, B ou C, porque meu pai e minha mãe foi assim. Mas veja bem, quando você olha para o seu pai e para sua mãe com um olhar empata, com um olhar mais amoroso, você começa a perceber que para eles era difícil dar aquilo que eles não receberam. Veja bem, você começa a entender que com a consciência que o seu pai e sua mãe tinham naquela época, acredite, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer por você. E quando você começa a compreender quem é aquela pessoa que de alguma forma te feriu, te magoou, te ofendeu, quando você começa a entender a história de vida daquela pessoa, a criação que ela recebeu, os valores que ela carrega, sabe? Você começa a ficar mais compreensivo do porquê ela é como ela é. Você começa a ficar consciente de que ela não carrega a consciência que deveria, para ter agido com você de forma diferente. E aí você começa a ficar mais amoroso e a compaixão brota em você e a compreensão do erro do outro brota em você. Dentro desse processo fica muito mais fácil para você ter misericórdia e assim, de uma vez por todas, liberar o perdão, liberar as desculpas, né? E o amor e a compreensão para essa pessoa. A partir do momento que eu começo a exercitar a minha empatia e me colocar no lugar do outro para entender por que ele é como ele é, fica mais fácil compreender o porquê ele errou comigo. E compreendendo, uma vez que eu compreendo, é mais fácil relevar, é mais fácil deixar para lá, é mais fácil perdoar. E assim, perdoando, muito mais fácil viver em paz, sem carregar um peso que você não precisa carregar. Então, essa é a minha reflexão. E eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso comigo. Tá bom? Muito obrigada pela tua atenção e até o próximo vídeo.